solução. E aí, eu tinha a vontade de ter uma empresa própria nessa parte de agência de tráfego pago, porque era onde eu tinha o meu maior know-how. Uhum. Então, quando o Arthur me mandou esse áudio, já era uma coisa que eu gostaria muito. E aí ele me fez a proposta, a gente conversou e eu aceitei 100% logo de cara. Sim. Porque era algo que ele é uma pessoa 100% confiável, uma pessoa honesta. A gente já tinha trabalhado junto, então a gente já sabia mais ou menos como que era o jeito um do outro de trabalhar, de lidar. Então, assim, foi uma coisa muito importante pra gente. E a gente tá aí até hoje, conseguindo clientes, e a Vox faz um trabalho sensacional. A gente tem clientes no Brasil e no exterior. Então, é uma empresa que a gente... É um pouco diferente da agência de marketing tradicional, porque quando você fala assim... meus clientes são comércio local, por exemplo, a hamburgueria, a loja, etc. Padrãozinho. Padrão, vamos dizer assim. Hoje, nossos clientes, a gente pega um cliente chinês, uma indústria da China. O pessoal fala assim, ué, mas como que você conseguiu isso? Então, nossos clientes, eles são um pouco fora do convencional. E isso que é uma parte bem interessante do nosso negócio, né? Muito nichado também. Sim. Bastante nichado. Em relação a que você fala? O mercado que eles atuam, né? Sim. Então, a gente tá. tem, por exemplo, cliente que é fabricante de ACM. ACM é o quê? Às vezes a pessoa não sabe. ACM é uma chapa de alumínio que eles utilizam para fazer fachada, para fazer parte de comunicação visual, totem, várias coisas. Na verdade, tudo que você vê hoje aí no comércio, farmácia, hamburgueria e tal, eles usam esse material aí para fazer aquelas fachadas bem bonitas. Então, esse é um exemplo. Tem cliente que é fabricante de lona para fazer outdoor, fabricante de acrílico, distribuidor de drone, várias coisas assim. Mas esses de fora, principalmente, são os mais nichados, assim, né? É porque a galera, geralmente, quando pensa em marketing, em tráfego pago, eles estão com a cabeça igual ele falou. Deve ser para uma hamburgueria, deve ser para uma pizzaria ou uma loja de roupa, que é muito comum ter na internet hoje. Então, hoje, basicamente, vocês trabalham com coisas diferentes. Por exemplo, a chapa que você falou. Tem mais algum outro tipo de produto que vocês trabalham que é bem fora do comum, assim? Sim, hoje o nosso foco ele é o maior, são indústrias, Sim. né? São essas empresas que a gente fala aí, que são as B2B, né? Que eles vendem para outros negócios. Sim. Então, essas indústrias aí como de acrílico, ACM, vinil, lona, impressoras. Então, é tudo umas coisas bem nichadas. Boa parte desses clientes, eles atuam muito nessa área de comunicação visual, de fachada, sinalização, etc. Também, obviamente, tem outros setores. Mas hoje o nosso foco de atuação está muito em indústria, assim. Se a gente fosse colocar dentro de uma cesta, né, atender essas indústrias, assim. Porque até quando a gente começou, né, quando você entra dentro de um ramo, que nem esse ramo digamos, do marketing digital ou de outros, você começa a ver que tem muita gente fazendo a mesma coisa que você. Sim. Em todas as áreas, na verdade. A gente sempre acha que é só a nossa. A pessoa lá tenta explicar de uma forma diferente para você e fala... mas é exatamente isso que o outro fazia, mas... Sim. Então, você olha assim e fala, nossa, cara, tem muita gente fazendo isso. Sim. Então, como que eu vou me destacar, né? Ou como que eu vou conseguir brigar dentro desse mercado? Então, na época, até falei pro Renan, falei assim, que a gente tinha que, né, encontrar um nicho que a gente pudesse atuar, um diferencial. Porque senão, cara, você fica brigando, por exemplo, você vai vender o tráfego pago. Você vai ficar, se você vai atender, sei lá, uma hamburgueria, qualquer lugar, qualquer negócio, na verdade, e se você vai oferecer somente aquilo, digamos, você vai brigar com quem? Com o sobrinho do cara. Você vai brigar por com preço, um né? primo dele. Sim, que não cobra nada, praticamente. Com um autônomo que trabalha ali só de casa, tranquilo. Então, é só preço, na verdade, é isso que você falou. Então, fica muito difícil daí você competir, né? Então, quando a gente iniciou o negócio, falei, cara, se a gente quer entregar valor, a gente precisa encontrar quais são essas empresas, né, que têm essa necessidade. Mas esse negócio de atuar com essas empresas de fora foi um negócio que era um plano futuro, na verdade. Né? A gente pensou assim, beleza, a gente começou o negócio e tal, com foco aqui no Brasil, no primeiro momento, que é o normal, né, digamos assim. Ninguém começa pensando lá fora. Vamos lá pra China, rapidão. Aí, só que daí eu falei pro Renan, falei assim, cara, vamos pensar para daqui talvez uns 2 anos, a gente oferecer isso para esses caras de fora. E como a gente já trabalhou com comércio exterior, com importação e exportação, a gente conhece algumas empresas, a gente sabe como que funciona e
vai que, né? Vai que rola. Mas isso aconteceu já, acho que no segundo, terceiro mês já do negócio. Aham, que Porque a massa. gente tava ali prospectando como qualquer empresa e surgiu uma feira em São Paulo pra gente ir. Eu lembro que no começo a gente pegou até dinheiro emprestado, né? Não tinha, a gente já tava lascado já, Do né? agiota. Como todo bom Do começa, agiota. Aí eu falei assim, cara, preciso ir nessa feira apresentar essa proposta e projeto. E daí tinha que pagar os custos, né? Daí na época eu lembro que meu pai me ajudou, a gente comprou a passagem, Sim. né? O Uhum. hotel e tal. Falei, cara, a gente vai lá, se der Qual certo. feira que era? É uma que chama Future Print. Uma feira de comunicação visual que acontece sempre em julho. Uhum. Aí a gente fui para essa feira à noite, preparei lá todo o slide, apresentação. Fui de ônibus, né, dormindo. Quer dizer, não consegui dormir, eu cheguei lá. Ansioso. Nossa, cara, ansiedade a mil. Maluco. Aí tomei remédio para dormir, mas não consegui. Cara. Aí cheguei lá, já ia apresentar logo de manhã. Só que assim, na época eu já tava há um bom tempo sem praticar o inglês, falar, porque o que eu trabalhava antes não utilizava. E fui para isso aí. Então eu tava me cagando de medo, essa era a verdade. Aí, Porque uma coisa é você fazer um pitch em português, É, já é com difícil. Mano certeza. do E, já- céu, e é outra verdade. coisa é você fazer esse mesmo pitch em inglês. Inglês, é. se você conversar com o chinês, que você não entende quase nada. Mas, porque o mas cara- vocês dois falam inglês? Sim, sim. só que a gente... E lá na feira eram os dois daí? Não, Tava era só só ele eu. porque a gente só tinha dinheiro pra ele. Ah, entendi. Nossa. Como É, todo nem- bom nem pra começa. Aí chegou lá na feira, cheio de gringo lá. Aí cheguei, aí a gente conseguiu marcar reuniões, apresentei lá para um cara, tal, ele fez umas perguntas, eu lembro que na época eu não entendi quase nada das perguntas, Aham. respondi ali o que dava, mas beleza, né? Isso aí faz parte do processo, do aprendizado e tal. E saímos dessa feira com 2 possíveis clientes, assim. Uhum. Aí depois passou, acho que uns 30, 45 dias mais ou menos, a gente conseguiu fechar. São clientes que estão até hoje com a gente. Que massa. Então, desde o começo aí. Então, isso aconteceu já no começo, assim, do nosso negócio. Bem no começo. Uhum. E daí a gente falou, cara, interessante. E a gente enxergava meio que até hoje, um oceano digamos que de oportunidade nisso. Porque a gente parte de qual princípio, né? A gente, beleza, eu vou oferecer o serviço de marketing para essas empresas. Porque a gente não faz só o tráfego, né? A gente faz tudo. Performance, né? Exato. Tudo. A parte de social media, de tráfego, de e-mail marketing. Agora a gente está até estudando a parte, para a gente colocar a parte do SDR ali junto, para fazer o atendimento. Uhum. Então é tudo que envolve essa performance aí, porque é aquela coisa que a gente estava falando, né? Se eu entregar só o tráfego pago, o arroz com feijão, aí eu vou competir Com o primo. com o primo, com o Sobrinho. sobrinho, com todo mundo. Aí fica inviável. Então tem que ter um algo a mais sempre. Sim. Então, aí a gente enxergou essa oportunidade, porque assim, quando você pega uma empresa de fora, por exemplo, que ela quer desenvolver mercado no Brasil, em qualquer país, ou até mesmo as empresas brasileiras, que hoje a gente também está atendendo as empresas brasileiras que querem exportar, Uhum. porque eles querem desenvolver mercado. Aí o que eles vão fazer? Qual que é a feira do meu setor nesse país? É a feira X. Então eu vou participar dessa feira. Eu vou expor nessa feira para mostrar o meu negócio, ir lá conhecer a empresa e tal, e ter essa oportunidade. Só que quando a gente fala de feira, é um negócio que tem um investimento alto, altíssimo, na verdade. Uhum. A gente fez uma média com esses clientes aí que a gente tem de fora, e eles falaram que, em média, eles gastam $1.800 por metro quadrado de stand. Nossa senhora. Isso já envolvendo o custo do stand, da passagem, toda a equipe, tudo isso. Mas se a gente arredondar, por exemplo, para $2.000, eles pegam em média 35 metros quadrados. Então a gente está falando aí de $70.000 para o cara vir para uma feira em um país que ele não conhece. Ainda mais os chineses que eles vêm aqui, eles colocam um bannerzinho atrás, coloca 2 cadeiras, fica ali comendo a marmita deles. O pessoal passa ali, ninguém quer falar com eles, acha eles às vezes estranhos. Sim. Então, assim, é um investimento altíssimo. Sim. E qual que é o retorno disso, né? Eles não sabem mensurar. Uhum. Então, eu falei, cara, se a gente oferecer isso, é uma forma da gente divulgar a empresa deles conseguirem essas oportunidades,
sem precisar estar aqui, sem precisar investir rios de dinheiro, igual eles investem nessas feiras. E tem dado